É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Dando sequência, então, ao nosso podcast com o ilustre psiquiatra Fernando Neves, a gente vai tratar sobre um outro assunto muito atual e muito importante, que é o uso, talvez abusivo, de medicamentos para dormir. Aproveito para agradecer a Divina Terra, loja de produtos naturais, que nos mandou cordialmente um snack aqui para deixar a nossa manhã mais saborosa. Muito obrigado. Eu vou abordar começar falando do que eu vejo no meu consultório, né? Hoje, eu pergunto a todos os meus pacientes sobre o seu histórico médico, exames, cirurgias prévias e medicações em uso. E disparado, as duas medicações que eu mais escuto meus pacientes falarem que estão tomando é o Zolpidem e o Venvance. Um faz dormir e o outro faz acordar, né? Mas abordando então o nosso assunto, o tema de hoje, que seria o uso do Zolpidem. Tá? O que tu tens a nos dizer sobre essa medicação que está tão em voga? Bom, né? Zolpidem é um outro problemão. E assim, ó, o que acontece, né? Situando todo mundo, né? Assim, o Zolpidem, né, é um indutor do sono, né? Então, aí já começa o perigo, assim, porque ele vem com uma mensagem que, né, isso é muito... Eu ensino meus residentes, assim, ó, existem formas de falar as coisas, né, isso é neurolinguística, então tem uma forma de falar que a gente transmite, a gente aprende isso indiretamente na medicina, né, como falar as coisas para os pacientes de um jeito que seja menos agressivo, menos assustador, né? Enfim, uns desenvolvem mais do que outros, né? Então, quando essa questão de ser um indutor do sono já passa uma coisa mais suave, não passa uma coisa assim muito assustadora, né? Ele é um hipnótico, né? Ele tem efeito assim na parte farmacológica, ele tem efeito, e aí começa a ficar perigoso. Quando tu aprofunda, tu entende, né? Ele age no mesmo receptor do benzodiazepínico. Aí já muda o raciocínio. Pera, é o mesmo receptor de um sedativo. Exato, né? E que todo mundo sabe que é um problema. Ninguém discute, né? Faixa preta. O faixa preta, o Rivotril, o diazepam, sei lá o que for, né? Então, assim, é o mesmo receptor, tá? Então, assim, né? Aí tá. Tem várias subunidades desse receptor, que é o receptor de GABA. Né? O que é o GABA? Né? O GABA, enfim, o GABA é o hormônio inibitório, assim, é o que desliga a chave, assim, sabe? Quando cai a chave no cérebro, no sistema nervoso central, é o GABA, tá? E o glutamato é quando liga. Né? Então o GABA é isso. Por isso que quem usa o Zolpidem dorme tão rápido, porque ele é super específico. Aí vem a maldade. Né? Ele é super específico em alfa-1, que é a subunidade do receptor do GABA específica para sedação. Isso é muito perigoso, porque é muito certeiro. E como ele faz um efeito muito rápido, e também está relacionado com a via, tem algumas apresentações sublinguais, nos Estados Unidos tem spray. Imagina, spray. Né? Spray nasal, né? Então, ele age muito rápido, por isso que as pessoas... esse mesmo preceptor que eu já falei para vocês de farmacologia, ele falou assim, ó, ele falava assim, né? Só que aí, mais para maconha, ele é um preceptor que trabalha muito em dependência química, ele fala assim, ó, a maconha é muito fácil de se apaixonar, e o Zolpidem também. E tudo que tem paixão é mais difícil a gente trabalhar, né? Porque aí a gente às vezes não pensa muito bem. Então, o Zolpidem, as pessoas são apaixonadas, porque, né, tu toma, em 1 minuto tu está dormindo. É fantástico, sabe, nesse sentido. Mas é porque ele é muito específico, sabe? Ele vai reto. E tem outras, são as drogas Z, né? É a Zopiclona, Zolpidem, tá? O Zolpidem, ele é super específico para alfa-1, que é esse subtipo, subunidade do GABA, que é super para sedação. Aí os outros são ansiolíticos, tá? Tem vários, né? Outras subunidades, né? E os benzo pegam mais as outras também. Mais ansiolítico, pega um pouquinho de sedação, né? Então, o Zolpidem é muito perigoso nesse sentido, tá? Porque ele é muito eficaz, ele faz efeito muito rápido. E aí entra o raciocínio que a gente falou antes, né? Todas as substâncias que
o efeito dura menos, a gente se torna dependente mais rápido, porque tem que repetir, né? Ele não sustenta sono, né? Ele é indicado para tratar insônia, tá? Mas o uso deve ser, vamos ver, né? Esses pacientes que tu falaste, né, cara, eles usam há quanto tempo o Zolpidem? Muitos há anos. Anos, né? A indicação é até 4 semanas, né? Aí já, sabe? Não, né? Tu vê sempre usando a longo prazo, muito tempo, né? Então, isso é um problema do Zolpidem. Efeito rápido, super específico, né? É um receptor que a gente sabe que causa dependência por causa do benzodiazepínico, sabe? Só que como essa visão está muito distante um do outro, né? Benzodiazepínico, os faixa preta, né, pessoal? Né? Diazepam, clonazepam, por aí vai bromazepam, alprazolam, enfim, né? E o Zolpidem não, ele é diferente. Né? A OMS já classifica a ocorrência de abuso e dependência do Zolpidem similar a de benzodiazepina. Só que isso ainda não chegou, né? Que nem a gente vê o problema, né? Lá no meu consultório, o problema sério chega em mim, né? Mas quando ainda não é um problema, ele não chega em mim, né? Então, a gente já está vendo isso nos consultórios, assim, de internar paciente por dependência química de Zolpidem. E aí, imagina que a gente vai falar mais sobre isso. E assim, Fernando, pelos mesmos pacientes que eu pergunto e que estão em uso dessas medicações, eu também pergunto, isso é clássico, não sei se é só comigo, mas eu pergunto quem te receitou. Sempre. Porque, pô, eu tenho uma psiquiatra em casa, eu sei quem é que deve ser o prescritor de cada tipo de medicação. E a maioria me diz, foi o médico tal, ou foi não sei o quê. É muito raro ser um psiquiatra ser o prescritor dessa medicação. E aí eu imagino, por isso essas pessoas não estão recebendo a real informação do que é essa droga. A gente retorna à percepção de risco. Perfeito. Quando a percepção de risco é baixa, pode ser pelo profissional de saúde, inclusive. A percepção de risco de um médico quando vai fornecer um receituário de controle especial para um receituário azul, ela é diferente. Opa, se esse receituário aqui é um receituário só de controle especial, então essa medicação deve ser mais inócua. Né? E aí a gente leva o dano. Por exemplo, esse dado de que o uso clínico é 4 semanas, talvez todos os estudos que alegam que não exista dependência sejam fazendo o uso adequado de 4 semanas que é recomendado pelo fabricante. Mas quem é que a gente conhece que usa Zolpidem há 4 semanas? Não existe, né? Não existe. Então, isso é um detalhe muito importante. Mas tem outra coisa que eu acho bem significativa, Fernando, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Porque eu canso de falar para os meus pacientes que adormecer não é ter um sono reparador. Né? Existem vários fatores que afetam a profundidade e a qualidade do sono. Como, por exemplo, a pressão de adenosina, que o consumo excessivo de derivados de cafeína pode reduzir, e aí a gente vai ter uma pressão menor de sono. Como a ascensão inadequada da melatonina, que é a exposição a luzes e estímulos luminosos, vai reduzir e a gente não vai ter um sono adequado. O uso do Zolpidem como indutor de sono, ele garante um sono reparador? Como é que ele atua em relação às fases do sono? Então, essa é a parte complicada, cara, porque assim, ele pode ajudar, tanto que tu pega a guideline de tratamento de insônia, tá lá, primeira linha, né, por toda a questão do mecanismo de ação, porque ele garante o adormecer, né, pelo menos nesse sentido para as pessoas que têm insônia, e ele diminui a latência, né? A latência é o tempo que espera para a gente adormecer, né? Então isso ele realmente faz, tá? Então é legal, né? O problema é justamente o resto, né, cara? Então eu sempre falo para os pacientes, né? Tem 3 coisas que todo mundo sabe que deve fazer e dificilmente tu acha uma que faz as 3. Né? Tu acha 2 aqui ou ali do meio e tal. Que é fazer exercício, comer direito, alimentação, comida, bebida, etc. e dormir bem. É muito difícil tu achar alguém que cuida das 3 coisas bonitinho, né, cara? Então, assim, a gente já tá vendo, assim, que existem mais doenças, assim, pra vocês terem ideia, tem mais ou menos 80 doenças do sono. Especialista em cidades grandes, assim, São Paulo, Porto Alegre, que só trabalha com sono, doenças do sono. Então, assim, insônia, né, dormir mal, não ter um sono reparador, é uma cara gigantesco, sabe? Então, e outra, diversas doenças psiquiátricas cursam com sintomas, né, no sono. Pode ser hipersonia, que é muito sono, ou insônia, né? Então, aí tu já tem uma outra causa de insônia, né? Sobrepeso, né? Aí obesidade. Também é um problema. Né? Questões hormonais, uso de álcool, cigarro, cafeína, todo mundo toma café, né? Chimarrão, enfim. Então,
uma série de coisas, fora doenças, né, cara? Então, assim, isso complica. O Zolpidem, então, se a pessoa não tem nada disso tudo, mais chance de ela ter um sono reparador, né? O que a gente vê na maioria das vezes no pessoal usando, para os pacientes, as pessoas usando Zolpidem, é que tem alguma outra coisa já. Então já não tem um sono bom. O Zolpidem não ajuda, né, nesse sentido, porque a pessoa já tem um problema, né? E aí tem os estágios do sono, né? O sono, quando ele tem mais qualidade, a gente tem mais os episódios do REM, né? O sono REM, de movimentos rápidos, né? Esse é o sono mais reparador, de mais qualidade, e ele é na segunda parte da noite. Então as primeiras horas é a parte essencial e depois a parte acessória do sono. Então até tem um pouquinho de REM no início, nessas primeiras 4 horas, mas depois é que tem mais, né? Então o Zolpidem, ele até é mais da largada do sono. A meia-vida, né, o tempo que ele dura assim, mais é mais ou menos umas 2 horas, né? Só que a gente vê um uso equivocado, né? E que nem vocês falaram, né? Assim, ó, depois que a gente conversou de vir fazer, eu dei só uma revisada em algumas coisas. Tem mais ou menos umas 30 variedades de marca, laboratório genérico de Zolpidem. 30. Tudo que tem muito, preço cai. Zolpidem tu encontra por 12, 15 reais. Então fica muito barato, muito fácil de usar. Muito colega prescreve e acredita até que não seja por mal, assim, para ajudar o paciente, tá ali, problema de sono. Só que induz um problema, né? Enfim, né? Acelera um problema e não trata corretamente o problema de base. E aí é que tá o problema, né, cara? Aí que tá o furo, que vai avançar algo que deveria estar sendo tratado. E aí acontece bem isso que o Vicente falou. Liga e desliga, né? Aí um outro pepino é o Venvance, né? Que tá também ficando vulgarizado, né? Tá se perdendo, assim, a questão do critério, né? Então, é um problema. Se o paciente não corrige os fatores que estão atrapalhando a qualidade do sono dele, o Zolpidem, ele não vai fazer isso pelo paciente, né? Na verdade, ele vai colocar o paciente a dormir. Não. Mas se o paciente tem lá um sono fragmentado, despertares noturnos e não vai ter um sono REM adequado, isso vai seguir acontecendo e é possível que o paciente desperte e use mais um Zolpidem. Sim, cara, e assim, ó, o que tem se visto, sabe, é de 1 ano e pouco pra cá. Tá, eu não tenho nenhum paciente abstinente há 1 ano ainda, tá? Dos que estão dependentes de Zolpidem. Assim, ó, é assustador, tá? Assim, ó, terrível, tá? Porque qual é o problema? Ele causa um prejuízo na arquitetura do sono, na estrutura do sono, fora se a pessoa já tem algum outro problema, que aí já é outra coisa que tem que tratar. Que assim, ó, a desintoxicação, ela pode ser muito severa, tá? A ponto de tu ter que internar. Eu já internei, já tive que internar. O paciente pode fazer convulsão na abstinência. Imagina fazer isso em casa, né, cara? Alcoolista também tem convulsão em desintoxicação, né? Alcoolista, né, tem que internar, né, cara? Então, assim, sabe, essa parte. Então, quando eu falo isso pro paciente, assim, eu falo assim, mostrando o branco do olho, assim, para mostrar. É horrível, é assustador. E assim, por exemplo, eu já não tenho mais prescrito porque o risco é muito grande, né? E o tamanho do problema é muito pior. E assim, ó, tá, tu começa a desintoxicar. Essas pessoas, elas, sabe, não é um termo técnico, eu vou dizer, mas assim, elas quase ficam resistentes ao que a gente usa para a pessoa dormir em caso de insônia importante. Então, assim, ó, quetiapina, que é um remédio que a gente usa muito na psiquiatria para dormir, que ele é bem sedativo, não pega às vezes. Olanzapina, sabe? Remédios antigos, clorpromazina, sabe? Que se usa em hospital, né, cara? Benzodiazepínico, aí às vezes tu tem que usar doses muito altas de benzo, de um faixa preta, um Votril, um diazepam, assim, e coisas absurdas, assim, ó, paciente usando 70 comprimidos num dia, numa noite, e não dorme 3 horas. Não, é assim que tá. Assim, Fernando, tu tá me dizendo então assim, é uma droga que é indutora do sono, ela tem uma meia-vida curta, tu tá dizendo 4 horas, e aí vem o ponto que eu trago assim, por que tu tocasse no assunto, porque ela causa dependência, justamente porque o efeito é muito rápido e aí passa rapidamente, e como é que ela chega a causar essa resistência que tu estava me trazendo assim, 70 comprimidos num dia, para mim isso é novidade. O paciente que eu vi com mais uso disso foi em torno de 100 miligramas. 10, uns 10. 10 comprimidos num dia, e eu achei aquilo já um absurdo. Pô, 70, né? Então, como que ele chega a esse ponto de trazer essa resistência, né? Porque
Algumas drogas que tu estava falando, benzodiazepínicos, uso crônico, eu vejo essa influência lá no centro cirúrgico. O paciente é muito resistente à indução anestésica. Para sedação é muito difícil. A anestesia geral já é outra. Mas para sedação esse paciente é muito difícil. Como é que o Zolpidem leva a essa resistência? Pela questão farmacológica ali, como é o mesmo receptor, então o mecanismo acaba sendo o mesmo. Só é um subtipo diferente. Então, né, receptor é como se fosse assim, esse copinho, que é um canal, e tem cada pontinha dele é como se fosse uma parte dele. Então tem o Zolpidem que liga aqui, mas tem o diazepam que liga aqui, tem um outro que liga, entende? Então, é o mesmo mecanismo, só que essa parte não está sendo associada, sabe? Que o Zolpidem age da mesma forma e aí o mecanismo é semelhante. O que a gente tem visto assim é que parece que é mais rápido que um de um benzodiazepínico, sabe? Provavelmente pela questão de ação rápida, né? E tanto de tempo de ação rápida, de começar a fazer efeito e de durar pouco tempo, aí repete, né? Então acaba sendo pela mesma questão. E aí é mecanismo assim de feedback, né? À medida que acaba tendo muito, né? O nosso corpo faz um controle de feedback negativo, então ele vai reduzindo, aí tem que usar mais para ter mais efeito, né? E aí cada vez, mas antes eu usava, isso para qualquer droga, tá, pessoal? Qualquer droga. Mas antes eu usava tanto e não ficava assim. Sim, antes. Agora nós estamos 10 anos depois, 5 anos depois, o que for. Então, o corpo, como se ele se defendesse, né? E só que isso acaba gerando a dependência, né? E aí, por isso, escalonamento de dose. E aí, pessoal, vem cada coisa absurda. Assim, ó, por exemplo, alguns casos para você, sabe? Pode acontecer, e aí que as pessoas se apavoram, né? Aí outra, aumenta muito a chance de problemas com o Zolpidem, uso de álcool associado. Né? Então, né, todo mundo sabe que faixa preta não dá pra beber, né? Mas com o Zolpidem não, só que, né, a gente está falando, é o mesmo receptor. Então, o uso de álcool aumenta muito a chance de problema com o Zolpidem, tá? Um dos pontos que até com álcool pode dar, que é a amnésia anterógrada, é não lembrar, daqui em diante eu não lembro, apagou, faço as coisas. Então, assim, por exemplo, caso assim, uma pessoa tava ali em casa com esposa, não sei o que, tomou remédio pra dormir, aí o filho veio, me leva da minha namorada, não sei o que, eu vou dormir lá e tal. Não, tá, te levo. Tomei o remédio, mas não deu sono, ainda te levo. Levou, né, cruzou a cidade pra levar a pessoa, o filho pra dormir na casa da namorada, voltou, tá, dormiu, com a esposa, tudo certo. Acordaram de manhã, tá, mas e o guri? Cadê o guri? Aí a mulher, tu tá de brincadeira comigo? Como assim? Não, mas cadê o guri? Não vai tomar café? Vamos lá, tem que acordar o guri. Tu levou ele na casa da guria ontem de noite? Eu não lembro. A pessoa apaga, e assim, mas como é que ele dirigiu, andou a cidade inteira? Mas a pessoa até faz as coisas de uma forma adequada, mas não grava, pessoal, sabe? Então isso é assustador, né? Imagina o risco, né? Essa pessoa podia ter se envolvido num acidente de trânsito e não lembrar? Sim. Não, e assim, um outro ponto, tá? Um outro ponto disso, assim, pode fazer atividades atípicas. Então, assim, até tem um prejuízo no juízo crítico do que faria. Então, por exemplo, mandar uns áudios loucos, sabe? Comprar. Eu tive uma paciente que tomou, não dormiu, não, né? Enfim, entrou no site da Apple e gastou R$25 mil. Comprou um computador e um iPhone. No outro dia ela viu a mensagem, achou que era golpe, não sei o que, foi ver, não. Ela não saiu de casa, ninguém entrou na casa dela, ninguém roubou ela gastou, sabe? Tem acontecido muito isso também, sabe? É aí que as pessoas vêm porque elas ficam assustadas, né? Então, isso é um problema. E pode acontecer sim, cara. Diversos pacientes que eu atendi me relatam que quando utilizam o Zolpidem em concomitância com o álcool, tem um comportamento sexual diferente do seu comportamento habitual, que às vezes é identificado com o parceiro e às vezes inclusive apresentando amnésia anterógrada. Então tem relação com o marido à noite, no outro dia nem lembra que teve, e o marido relata que o comportamento sexual da pessoa era um comportamento sexual diferente, né? Então tudo talvez relacionado com áreas do cérebro, né, que são responsáveis por uma certa inibição, ou alguma coisa assim, uma inativação do córtex pré-frontal. E isso, cara, é muito importante, assim, porque como é que... Aí volta que nem como a gente tá falando da maconha, sabe? Como é que eu vou tratar alguém, né? Porque o sono é fundamental para saúde mental, não como um todo, aquilo que a gente diz, né? Como isso, aquilo, se cuidem, mas assim...
Eu não consigo melhorar um tratamento, quer dizer, um quadro psiquiátrico, uma doença, seja qual for, se a pessoa não estiver dormindo. E, claro, da melhor forma possível, ou de mais qualidade possível, né? Então, se isso não estiver bem, né, e aí é que nem voltamos para a questão, né? Não, é o prato servido, nós temos que tirar os Zolpidem. Sabe, tu bota uma hierarquia assim, de problemas, sabe? Eu tenho que fazer tu dormir, não adianta eu só focar na depressão. Eu tenho que tirar, né? Então, esse tipo de problema, cara, enquanto usa, a pessoa tem um sono muito bagunçado, prejudicado, sabe? Não vai responder, né? Emagrecimento, não tem como, se não dormir bem, né? Por causa da desregulação hormonal toda, né, cara? Então, isso é um problema sério, cara. Bem sério, sabe? Eu não tenho mais prescrito para paciente no consultório, falo e assim, olha, nós vamos ter uma baita de uma conversa, nós vamos ter uma conversa do Zolpidem agora. Nós vamos focar nisso para tu entender onde é que nós estamos. Ô, Fernando, e isso que o Vicente falou, que ele observa no bloco cirúrgico, é uma coisa que eu observo muito dentro da UTI também. Então, pacientes que são usuários crônicos de medicamentos indutores de sono ou sedativos, eles são muito mais resistentes aos sedativos convencionais. Então, quando eu vou fazer a intubação de um paciente que usa Rivotril a longa data, cara, provavelmente a dose que eu vou ter que usar de um sedativo comum que a gente usa, que é o midazolam, vai ser o dobro ou o triplo da dose que eu usaria num paciente que não faz esse tipo de tratamento. Mas uma outra coisa que eu observo na UTI é que a incidência de delírio à noite, que já é alta na internação da UTI, é muito maior nos pacientes que fazem uso de medicamento para dormir se a gente não administra esse medicamento, né? Então, quando o paciente chega nos relatando, ou a família relata que ele fazia uso de uma medicação para dormir, a gente mantém essa medicação na internação da UTI para evitar maiores prejuízos. E eu fico pensando na tua dificuldade na retirada desse medicamento. Então, como é que se faz essa retirada? O paciente pode ter uma agudização de um quadro de insônia, ele vai ter que fazer troca de medicamentos. Como é que se faz a retirada de um medicamento indutor de sono que o paciente faz uso há 1, 2 anos, por exemplo? Tu vai avaliar qual condição que tu tem, né? Se tu tem elementos para acreditar que aquela situação está muito severa, é a internação. Sabe? Porque tu precisa de uma estrutura de internação para desintoxicar, né? De suporte médico, de enfermagem, né? Farmacológico, assim, que tu não tem em casa, né? Então, esses casos maiores, tipo, né, paciente usando 50, 60, 70 comprimidos, né? Não tem como, tu não tem segurança, tem risco de convulsão, inclusive, sabe? Delírio também, então é bem importante. Então, tu precisa de uma estrutura. Casos menos, né? Graves, assim, não tanto consumo, tu até consegue fazer em casa, sabe? Com segurança, sabe? Tu combina, mas a pessoa tem que entender, né? Porque assim, né? Quando chega assim, eu sou chato, né? Eu sou chato que vou tirar o Zolpidem, né? O Zolpidem é amor, né? Crush, né? Então, essa parte é difícil. Então, nós temos que criar um vínculo, né? Eu falo, vou te dar meu telefone, nós vamos falar quase todo dia, eu preciso saber como é que foi tua noite, que horas tu dormiu, se tu tomou, se funcionou, que eu te dei, como é que tu acordou, né? Porque aí tu tira e começa a desintoxicar e fazer a pessoa dormir, aí começa a aparecer os outros problemas. Porque aí tu vê o quão ruim estava aquele sono, e aí isso interfere no outro dia na cognição, na memória, na ansiedade, sintoma depressivo, porque pode fazer sintoma depressivo sem nem ter depressão, sabe? Ou de ansiedade, né? E então a gente tenta dessa forma, né, cara? E só para dar eu tenho uma regrinha. 1, 12, 1, 2, 20, que é mais ou menos o equivalente em ordem dos benzo e do Zolpidem para 10 mg de diazepam. 20 mg de Zolpidem é mais ou menos equivalente a 10 mg de diazepam. Então, 1 de 10, né, que é mais ou menos o comum, assim, dentro do né, preconizado, é como se fosse 5 de diazepam, sabe? Ou 0,5 de clonazepam, ou 6 de bromazepam, sabe? Então, aí tu já tem uma ideia do que é a brincadeira, sabe? Mais ou menos. Ou seja, a diferença dos critérios de prescrição é mera manobra da indústria farmacêutica. Cara. Mais ou menos. Mais ou menos. E agora, assim, ó... Agora o cancelamento vem. Aí vem a incomodação, né? E assim, tá tendo... Antes só tinha uma marca que tinha sublingual. Agora, sei lá, já deve ter umas 4, 5, que é o mais rápido, né? Mais rápido ainda, né? Então... Bom, Fernando, a gente sabe que com o uso de algumas medicações, benzodiazepínicos e outros tipos, ocorre algum dano cerebral, principalmente no uso crônico e longo prazo. Existe algum dano cerebral já identificado em estudos, em trabalhos, ou até mesmo visível em exames de imagem, com o uso
do Zolpidem? Eu tô vendo de 1 ano e pouco para cá casos, né, de dependência de Zolpidem, tá? Então, assim, eu não tenho uma experiência de mais tempo para saber, né, os prejuízos dos meus pacientes, assim, ainda, tá? Mas, assim, os estudos já falam, assim, em prejuízos, tá? E aí, claro, vai estar relacionado, né, com o tempo de uso, dose, né, e a idade também da pessoa e comorbidade psiquiátrica, sabe? E aí, prejuízos, assim, de tu ter prejuízos, assim, na qualidade desse sono, assim, sustentados, né? Questões cognitivas, memória também pode ter. Outros quadros psiquiátricos que podem ser assim suscetíveis ao abuso, por exemplo, uma dependência química, ela pode causar uma depressão, entende? Então, aí te traz um outro problema. Indireto. Exato, né? Porque depois, né? Então, pela bagunça que faz no cérebro, né? Quimicamente, né? Então, quando eu digo para os pacientes assim, eu tenho que cuidar do teu cérebro, sabe? Então, assim, tu tem que entender, até quando eu falo de medicação, sabe? Isso é uma coisa que cada vez mais eu tenho esse cuidado com os medicamentos, assim, para explicar para as pessoas, sabe? Assim, eu falo assim, quando eu tô pensando no que eu vou dar para ti, eu tô pensando no que eu vou dar pro cérebro do meu filho. Então, assim, tu também tem que ter um cuidado, né? Não adianta só eu cuidar. A pessoa tem que cuidar o que tu vai botar na tua cabeça, sabe? De remédio de qualidade e medicações adequadas, né? Porque, funciona. Sim, funciona, mas é adequado, vai dar certo, né? É muito fácil deixar, né? E não resolver agora, mas assim, essa conta vai vir em algum momento e cada vez vai ser pior de tratar, como tudo, né, cara? Tudo mais fácil no começo, né? Bom, acho que tu deixou bem evidente essas questões do longo prazo, Fernando, mas ainda falando, para finalizar aqui, sobre curto prazo, tu citaste a amnésia anterógrada, né, onde o paciente vai ter um prejuízo de memória de eventos que aconteceram depois da administração da droga e possivelmente um prejuízo de juízo também, né? Pode. Nessa fase de efeito da droga. Mas aquele paciente que faz o uso adequado do medicamento, utiliza à noite para dormir, não faz nada de diferente à noite, mas que no dia seguinte um trabalhador que requer muita atenção, um cirurgião, um piloto de avião, um operador de um guindaste, existe evidência de prejuízo funcional nesses pacientes? Sim, porque como tem essa questão do efeito, né, que pode acontecer nesse sentido assim de amnésia ou de alguma alteração, né, de fazer atividades atípicas, enfim, né? Não é que está proibido, tá? Mas assim, não seria prudente. Exato, não seria prudente. Seria, por exemplo, assim, né, beber antes de uma cirurgia, né, tomar mais assim, né, antes de uma cirurgia ou de fazer uma viagem longa de carro, assim. A gente sabe que não é o ideal, que não é prudente, né? Então, eu não acho seguro, né? Então, não acho adequado, até porque, assim, estamos falando aqui dos problemas. Então, assim, tem chance de dar problema. Por que nós vamos fazer isso, né? Sabe? Se a gente já sabe, né? Já sabe que, né? O diabo é o diabo que é velho, aquela história, né? Então, não acho prudente. Não que esteja totalmente proibido, assim, mas é arriscado, sabe, cara? É arriscado, assim, tu correr o risco disso em situações que depois tu realmente pode não recordar, ter algum prejuízo de julgamento, pode ter alguma outra situação, assim, né, pela noite de sono. E como é muito fácil se passar, porque é tão maravilhoso, sabe? Então a pessoa vai deixando ali uma coisa à mão, né, que depois vai, sabe? Mas hoje, né, uma coisa que eu tava lembrando, assim, né, dependência química, tá? E aí nós estamos falando de Zolpidem, mas antes falamos de maconha. Olha, dá para extrapolar tudo para álcool, para cocaína, para crack. Dependência química tem muita negociação, tá? Então, é a doença que negocia com a pessoa. Não, mas tá tudo bem. Não, só um pouquinho, é rapidinho, eu já vou. Não, deu problema, então, para chutar o balde. Entende? Então, acaba entrando nesse funcionamento que é da doença compulsiva, né? Com alimentação também, né? Com a questão da compulsão alimentar, da alimentação não cuidada. Então, a pessoa negocia com ela mesma, né? E isso é muito preocupante, é muito perigoso, na verdade, porque aí acaba tendo uma forma que, não, tá, só hoje, né? E eu digo assim, é o diabinho e o anjinho. Eles querem te derrubar, sabe? Seja com uma mensagem boa ou ruim, se vai ser porque tá tudo bem ou porque tá tudo ruim, não importa. O negócio é fazer tu usar. Então eu acho arriscado, sabe, cara? Usar nessas condições, assim, nessas pessoas, assim,
né? Só para deixar claro para quem está nos escutando que algumas vezes se perde nos termos técnicos e tudo mais. Tu estás dizendo que essa droga tem uma ação e então uma duração, uma meia-vida de 4 horas. Até menos, cara. 2 horas e meia, 3. Assim. Muito bem. Então, imagina o seguinte, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Um colega, cirurgião, teve um dia muito estressante, muito cansativo. Da noite anterior ele já estava de plantão, então o dia seguinte foi péssimo. E ele pensa assim, pô, amanhã eu tenho uma cirurgia importante, eu tenho que acordar muito cedo, são 10 horas da noite, eu preciso dormir já, para poder fazer um sono recuperativo de umas 7, 8 horas e dormir bem e estar bem para minha cirurgia de amanhã. Ele vai e toma um Zolpidem, pela primeira vez na vida dele, um Zolpidem de 10 miligramas. E ele tem risco, ele tomou às 10 da noite, de às 7h30 da manhã do outro dia, ter algum prejuízo nessa cirurgia? Cara, pode ser que não seja um risco, tem, pode ser que não seja um risco alto, tá? Mas assim, um risco tem porque são esses efeitos, né? A gente vê muito com benzodiazepina, com faixa preta, né? Efeito paradoxal, né? Também. Então, claro, não dá pra gente descartar, né? É uma medicação, né? Toda medicação tem risco, né, cara? E se ele faz isso toda noite? Exato. E aí, o que eu diria pro cara? Ah, mas me ajuda. Cara, nós vamos ter que rever a tua vida, então, né, cara? Porque não dá, né? Não dá, então, assim, rever os horários de trabalho, a hora que chega, o estresse, fazer exercício físico, o que tu come, né? Não tem milagre, né, cara? Tem que se mexer, né? Tem que ver o que tá acontecendo. Risco tem. Não dá pra quantificar esse risco, né? E a questão da porta aberta, sabe? E aí a questão da percepção de risco, volta para isso. Tu tá com uma porta aberta ali, né? Tu não tá com medo, né? Agora, se eu dissesse para esse cara, não, tá, o cara vem consultar, tá ruim, eu tenho cirurgia, sabe? Eu chego tarde, não sei o quê. Não, então tá, tu toma um Rivotril. Não, mas Rivotril, cara, eu tenho que operar outro dia, não sei o quê. Ah, tu não quer, mas o Zolpidem vai, sabe? Vocês viram, é semelhante, né? Então, acredito que se não é um quadro assim, né? Ou assim, cara, né? Então tu não vai dormir muito bem hoje, assim, sabe? Mas assim, eu digo, né, também para os meus alunos e pacientes, né, a nossa mente, né, o nosso corpo, ele nos manda mensagens, né, ele nos avisa. Se a gente vai escutar o da bola, né, que nem as luzinhas que ligam no carro quando tá com problema, não sei o que, tá faltando, aí cabe a nós. Né? Aí cabe a nós compreender os sinais e rever, cara, de repente tu tá trabalhando demais, ou de repente essa rotina, a tua alimentação, teu corpo, sei lá, sabe, não dá. Uma coisa assim, ó, eu tava num congresso agora, metade do mês passado, né, hoje já estamos em julho, cara, tratar, remédio, medicação, não sei o que, parar, perfeito. Sono e exercício físico, assim, ó, claro, alimentação também, mas assim, ó, não tem conversa, sabe, tem que fazer, sabe, se tu quer melhorar, tem que fazer, sabe? Não vem pra mim. Ah, mas, cara, e o resto? Vamos ver. Tá, o remédio é bom, o diagnóstico tá certo, tal, tá tomando direitinho, tá, mas e o resto? E o sono? Que horas tu dorme? Ah, meia-noite mesmo. Não dá, cara. Não é o mesmo sono, sabe? O ser humano, o sono bom é o sono da noite, sabe? E, né, nos horários adequados, a gente tem essa questão do ciclo circadiano, então o nosso corpo ele é regulado pela luz, tanto que assim, pessoas cegas têm um problema com isso, porque não tem perde o parâmetro da regulação. Então, se tu quer estabilizar o quadro, nós vamos ter que te fazer dormir direito, sabe? E tu tem que fazer exercício, tem que fazer, sabe? Os resultados são muito evidentes, eles são comparáveis a uma medicação, o exercício físico, mas não que substitua uma medicação, mas é um benefício como se fosse um remédio. Exato, sabe? Então nós vamos abrir mão, estamos numa luta do capeta aqui, nós vamos abrir mão de uma coisa, né? E tem várias formas, né? Tem academia, tem crossfit, tem bicicleta, caminhar não custa nada, né? É só sair caminhando, né? Enfim, sabe? Porque, mas custa, academia, bom, mas tem outras formas, né? Então, isso aí é uma situação bem importante como um todo, né? Claro, estoura lá no sono, Zolpidem, por exemplo, ou, né, faixa preta. Mas a gente tem que voltar e entender o que está acontecendo. E aí, claro, né? Isso aqui atrapalha muito, né? Pela questão toda dos estímulos. A gente se passa facilmente nos horários, né? Enfim, aí atrapalha. Então, é um todo, né? É um todo, né? Fica claro que é pro teu bem entender que o Zolpidem é mais uma medicação para dormir, que não é tão diferente assim do Rivotril que tu usava antes, e que quando tu precisa de uma medicação para dormir, café de manhã para acordar, café para aguentar o dia depois do almoço, é porque claramente tem alguma coisa errada com a tua saúde. Usar medicamentos para dormir
pode ser indicado em algumas situações, contanto que um médico especialista nisso, um psiquiatra ou um neurologista tenha te recomendado. Fora dessas situações, bom é dormir sem estímulos, e se tu tá precisando de ajuda para dormir, procura a ajuda de alguém que realmente entende disso. Muito obrigado, Fernando, por mais esse episódio fantástico. É sempre um prazer, é a segunda vez que já tu nos beneficia com a tua ciência. A gente só tem a agradecer. Mais um papo enriquecedor. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. É importante lembrar que o conteúdo apresentado aqui não se trata de aconselhamento médico individualizado e que não estabelece um vínculo médico-paciente com os ouvintes. Esse podcast tem como objetivo informar e educar sobre temas relacionados à saúde, mas cada caso é único e deve ser avaliado por um profissional de saúde qualificado. Portanto, se você tiver alguma dúvida relacionada à sua saúde, é imprescindível que busque auxílio de um médico ou profissional de saúde qualificado e licenciado. Obrigado e até o próximo episódio.